sou Helenice Schiavon, professora e pedagoga, e gostaria de compartilhar 3 experiências bem bacanas que eu consegui ter com os meus alunos na escola e em plena quarentena. Sabe como é? Adolescentes em casa, aulas virtuais, problemas de conexão, vídeos desligados. Olha, se tem algo que eu sinto falta é ver os rostinhos deles. Mas descobri que muitos deles não abrem a câmera por pura vaidade ou vergonha. E isso me encanta neles. Ah, prof, meu cabelo tá horrível. Ou então, acabei de acordar, prof, você não vai gostar de me ver. Compreendo, e na maioria das vezes, acho graça. Até porque é preciso não esquecer que, para entrar na casa deles assim, tão de repente, é preciso pedir licença. Mas a pergunta que sempre vem para pais, educadores, gestores e também leigos é: como dar continuidade àquele processo de ensino e de aprendizagem que a gente fazia antes dessa emergência? Quero dizer, presencialmente. Bem, a ideia não é nova para mim, suponho que não seja para você. Essa ideia não é exclusiva minha, mas é bom que se diga que ela leva em consideração o fato de que a inovação não existe. O que existe é uma lógica inovadora. Esta sim é capaz de fazer mudanças e transformações na escola. Por isso, posso afirmar para vocês que eu era inovadora lá há 20 anos. Tenho até uma tese. Acho que eu fui a precursora do EAD. Enfim, voltando às experiências na escola, a esse ponto da nossa conversa, acho mesmo que eles, os alunos, poderiam falar delas. Então, que tal ouvi-los? Para isso, fiz umas perguntinhas a 5 alunos. Coitadinhos, tarefa extra pouco antes das férias. Eles têm entre 12 e 13 anos e vão dizer um pouco sobre os últimos projetos que a gente desenvolveu, na linha daquilo que convencionamos chamar de pedagogia dos projetos. São eles: Gaia Romano, Sofia Sousa, Larissa Pinheiro, Ana Clara Marcondes e Pietro de Jaimo. Vamos lá? Pois então, Ana, como é trabalhar com projetos na escola? Olha, eu acho muito legal trabalhar assim. O trabalho com projetos dá autonomia pra gente, do começo ao fim. Fazendo os projetos, a gente consegue pensar de maneira complexa, fazendo raciocínios, comparando, induzindo, associando. É o que a professora sempre nos diz. Trabalhar com os projetos é um jeito de pegar o conteúdo do livro e transformar em algo mais simples, para quem ainda não teve contato com esse conteúdo. Aliás, a gente vem trabalhando nesse projeto de popularização do conhecimento há muito tempo. Trabalhamos com o Cubo Mágico para aumentar nosso foco e cooperatividade, com os podcasts para trabalhar com a voz e os direitos humanos e até com Design Thinking para aprender e desenhar projetos. Muito bom! E você, Sofia, poderia falar dos projetos mais recentes? Claro, no ano de 2019 a gente trabalhou com o projeto Observatório dos Povos Originários, ou seja, com a cultura dos povos indígenas no Brasil. Naquele momento, os povos da floresta estavam bastante ativos, não como estão hoje, tão isolados e assustados, numa crise sem fim. Pior ainda por causa dessa pandemia. Eles, inclusive, estavam participando de encontros internacionais. Além disso, nossa pesquisa deixou que a gente conhecesse um pouco da biografia de algum desses povos, sem falar da nossa herança de palavras. Muitas das palavras que usamos no nosso cotidiano são derivadas da língua indígena. Até mesmo o nosso sotaque, as nossas comidas, os remédios que usamos, retirado das plantas medicinais e muitas outras coisas. É muita riqueza. Pois é, um conhecimento tão vivo, né? E você, Ana, o que me diz? Olha, para falar a verdade, pesquisamos muito, principalmente depois que nossa professora escreveu para um mestre da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, Diógenes Cariaga, que desenvolve pesquisas sobre o povo Kaiowá e os Guarani. Ele sugeriu para a gente um site fantástico, com informações, com vídeos, entrevistas, textos, programações de rádio, enfim,
um monte de dados desatualizados e que fez a gente refletir muito sobre o tratamento que o homem branco tem dado aos indígenas. Lá também descobrimos pessoas com histórias incríveis e os equívocos que elas vivem. Equívocos? Explique pra gente, Ana. Sim, equívocos sobre os povos da floresta. Tem gente que alimenta esses equívocos, como, por exemplo, que os indígenas são coitadinhos, que indígena que está na faculdade não é mais indígena. Foi aí, então, que resolvemos escrever narrativas para um e-book, que ainda será publicado, com narrativas fabuladas e inventadas, a partir de tudo que pesquisamos. A nossa professora ainda está revisando e até pediu ajuda para um especialista. Olha que legal! Pois não queremos que nele tenha equívocos, né? Claro que não, só faltava. E nesse ano, fizeram algum projeto? Mesmo com as aulas online? Diga-me, Gaia. As aulas online não impediram que a gente fizesse projetos, e ainda mais em grupo. Trabalhamos com roteiros para rádio, os programetes, que são pequenos programinhas de áudio. Para falar a verdade, a gente já tá craque em pensar de maneira complexa. Pegamos um conteúdo estudado nas aulas de história em geral, quer dizer, a gente percebeu que aquele tema de aula do professor Marcílio Vieira sobre a Belle Époque podia se conectar a outros argumentos com a mesma base de raciocínio. E assim a gente juntou questões como universo feminino, a emancipação das mulheres, moda, ambição do ser humano, tecnologia, desenvolvimento, migração e até a pandemia atual. Parece fácil. Ouvindo assim, o que acha, Lari? Não é não, é um programa de rádio, com tudo que tem direito, roteiro, voz, técnica e atual. Tudo isso trabalhando em grupos e à distância. Nem sempre é fácil, devo dizer. E o mais importante de tudo é que nossos trabalhos poderão ser ouvidos por pessoas que nunca assistiram aquela aula de história sobre a Belle Époque. E com linguagem de rádio, voz de rádio, aprendendo a dar o sorriso na voz, inflexão, gestos. E olha, a gente nem era de ouvir rádio, até que foi preciso aprender sobre a força do rádio em tempos de guerra, pandemia. Muito aprendizado, isso sim. Sem contar o fato de que o projeto é interdisciplinar, em 2 línguas, italiano e português. Puxa, que felicidade ouvir vocês! Mas tem aqui mais uma pessoa, o Pietro. Ele, além de ser o mais novo web designer do pedaço, parece que pode contar um pouco da experiência que ele e os seus amigos de classe tiveram com outro projeto. Explica aí, Pietro. Isso, a gente fez um projeto que envolve roteiro escrito, voz e imagem. Basicamente, assistimos a curta-metragens premiados e famosos, sem falas de personagens, e fizemos nós mesmos um roteiro bem cuidadoso, colocando técnicas e falas criadas por nós. Basicamente, criamos um roteiro numa história diferente. A gente trabalhou com um programa de edição, um ajudando ao outro. Uns optaram por colocar um narrador na história, outros fizeram imitações, outros ainda colocaram efeitos. Foi um mês muito bom, passou voando. Puxa, gente, já estou com saudades. Trabalhar com uma pedagogia que coloque no centro da aprendizagem o aluno e o projeto é, no meu modesto ponto de vista, sensacional. No nosso caso, foram tantos os saberes envolvidos que em cada um destes projetos, quase todas as competências da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, foram listadas ali. Para falar a verdade, sonho com o dia em que a pedagogia de projetos seja amplamente reconhecida e popularizada aqui no nosso país, como é em muitos países cuja qualidade da educação é indiscutível. Os projetos que você ouviu aqui são de total coautoria com os alunos. São eles: Observatório Povos Originários e Laboratório de Vozes e Companhia. Bem, vamos ficando por aqui, agradecendo a todos.
à coordenação e à equipe gestora da Escola Italiana Eugênio Montali, aos pais e a todos os alunos da segunda e da terceira média. Obrigada!